E se tudo em que você acredita não tivesse surgido espontaneamente na sua mente? E se suas opiniões políticas, seus medos, seus desejos de consumo e até suas certezas morais tivessem sido cuidadosamente implantados, lapidados e reforçados ao longo do tempo? De impérios antigos aos noticiários modernos, de símbolos gravados em pedra a algoritmos invisíveis, forças silenciosas vêm aperfeiçoando há milênios a arte de influenciar o que sociedades inteiras pensam, sentem e acreditam. Você acha que é imune à influência? Pense de novo. Durante séculos, mentes brilhantes, filósofos, líderes, estrategistas, psicólogos e engenheiros sociais desenvolveram métodos cada vez mais sofisticados para moldar comportamentos, fabricar consensos e transformar ideias em verdades inquestionáveis. Hoje, neste vídeo, vamos revelar a história secreta da propaganda, do controle da opinião pública e desafiar os próprios fundamentos do que chamamos de pensamento independente. Porque talvez seus pensamentos não sejam totalmente seus. Muito antes de jornais, rádio ou internet, os seres humanos já entendiam algo essencial. Quem controla a narrativa controla o grupo. As pinturas rupestres, por exemplo, não eram apenas registros artísticos. Elas comunicavam crenças, medos, mitos e normas sociais. Indicavam quem caçava, quem liderava, o que era sagrado e o que deveria ser temido. Essas imagens ajudavam a criar coesão social, mas também estabeleciam limites invisíveis sobre comportamento e pensamento. Com o surgimento das primeiras civilizações, a propaganda se tornou mais sofisticada. Textos religiosos passaram a definir não apenas a fé, mas também a moral, a hierarquia social e a obediência à autoridade. Decretos gravados em pedra ou argila não eram apenas leis, eram mensagens cuidadosamente construídas para legitimar o poder e naturalizar a dominação. A ideia era simples e poderosa. Se algo vem dos deuses, não se questiona. Poucas civilizações dominaram a propaganda tão bem quanto o Império Romano. Roma não governava apenas com exércitos, governava com símbolos. Arcos triunfais, estátuas monumentais, moedas com rostos de imperadores, desfiles militares e espetáculos públicos eram cuidadosamente planejados para transmitir uma mensagem clara. Roma é eterna. Roma é invencível. Roma é a ordem natural do mundo. O famoso pão e circo não era um simples entretenimento, era uma ferramenta política. Enquanto o povo assistia aos jogos, absorvia de forma quase inconsciente a grandiosidade do império e a legitimidade do poder central. Além disso, rumores eram usados como armas. Histórias cuidadosamente plantadas podiam destruir reputações, criar inimigos internos ou justificar guerras. A manipulação da opinião pública já era uma ciência empírica, mesmo sem esse nome. No século XV, a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg mudou o mundo. Pela primeira vez, ideias podiam ser reproduzidas em larga escala. O conhecimento se democratizou, mas junto com ele, a desinformação também. A imprensa permitiu a disseminação da ciência, da filosofia e da crítica religiosa, mas também possibilitou panfletos difamatórios, fake news primitivas e campanhas de ódio organizadas. Guerras religiosas, revoluções e perseguições foram alimentadas por textos impressos que moldavam emoções e crenças coletivas. A propaganda deixava de ser local e se tornava massiva. O controle mental entrava oficialmente na era da comunicação em escala industrial. No século XX, a propaganda atingiu um novo patamar. Durante a Primeira Guerra Mundial, governos perceberam algo crucial. Não basta vencer no campo de batalha, é preciso vencer na mente das pessoas. Nos Estados Unidos, o Comitê de Informação Pública criou campanhas massivas para convencer a população de que a guerra era necessária e justa. Cartazes como o famoso Uncle Sam Wants You não apenas convocavam soldados. Eles criavam uma identidade coletiva e demonizavam o inimigo. O adversário deixava de ser humano, tornava-se uma ameaça existencial.
Essa estratégia mudaria para sempre a relação entre Estado, mídia e população. Se existe um nome central nessa história, ele é Edward Bernays. Sobrinho de Sigmund Freud, Bernays aplicou conceitos da psicanálise para entender e manipular desejos inconscientes. Ele não queria convencer pessoas com lógica, queria influenciá-las com emoções. Bernays acreditava que as massas eram irracionais e precisavam ser guiadas. Foi ele quem popularizou o termo engenharia do consentimento. Um de seus casos mais famosos foi convencer mulheres a fumar, associando o cigarro à liberdade e emancipação feminina. O produto não mudou, o significado sim. A partir desse momento, propaganda deixou de vender coisas, passou a vender ideias, identidades e estilos de vida. Durante a Guerra Fria, o controle mental tornou-se estratégico. Rádios como a Voz da América e a Radio Free Europe transmitiam mensagens cuidadosamente elaboradas para influenciar populações do outro lado do mundo. A informação virou munição, a narrativa virou campo de batalha. Não se tratava apenas de censurar, tratava-se de moldar percepções. O objetivo era simples: fazer com que as pessoas desejassem espontaneamente o modelo político e cultural de um lado e rejeitassem o do outro. Com a chegada das redes sociais, a propaganda entrou em sua fase mais invisível. Hoje, não é mais necessário convencer milhões com a mesma mensagem. Os algoritmos fazem isso por você. Eles aprendem seus gostos, medos e crenças e passam a mostrar exatamente o que mantém sua atenção. O resultado? Bolhas de informação. Cada pessoa passa a viver em uma versão personalizada da realidade. O que reforça suas crenças aparece. O que as desafia, desaparece. Estados e grupos organizados criaram fábricas de desinformação. Bots, perfis falsos e trolls influenciam debates em tempo real, amplificando conflitos e polarização. A verdade se torna relativa. A emoção vence o fato. Hoje, vídeos, áudios e imagens podem ser completamente fabricados com realismo assustador. A pergunta deixa de ser, isso é verdade? E passa a ser, em quem posso confiar? O controle mental agora ameaça o próprio conceito de realidade. Nosso cérebro não é uma fortaleza racional. Ele tem atalhos, vieses cognitivos como viés de confirmação, ancoragem e apelo emocional são explorados diariamente. O neuromarketing entende isso. Ele não fala com sua lógica, fala com seus instintos. Palavras moldam percepções. Quem controla a linguagem controla o debate antes mesmo que ele comece. A boa notícia é: entender essas técnicas é o primeiro passo para resistir. Pensamento crítico, checagem de fontes, diversidade de perspectivas e consciência emocional são armas poderosas. Não se trata de desconfiar de tudo, mas de pensar ativamente e não apenas reagir. Porque o verdadeiro controle mental não acontece quando alguém manda você pensar algo. Ele acontece quando você acredita que chegou a essa conclusão sozinho. A pergunta não é se você já foi influenciado. Todos fomos. A pergunta é, a partir de agora, quem estará no controle da sua mente? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. E talvez, pela primeira vez, seus pensamentos estejam realmente começando a ser seus.